Bom dia, minha gente linda. Bom dia, um bom dia para cada um de vocês. Estamos aqui de volta com mais um trabalho, com mais um vídeo, mais um comentário, né? Mais uma explanação aqui de assuntos desses famosos da internet, meu povo lindo. E hoje a gente vai explanar aqui um assunto, né? Vamos dar alguns esclarecimentos aqui sobre algumas coisas que as pessoas estão falando aí, né? Comentando aí, né? Da Kelly, minha gente, né? A filha da Vânia dos Salgados, né? Então a gente vai aqui, né, fazer alguns esclarecimentos sobre algumas coisas. Então não sai daí, senão você vai perder, vai ficar sem saber o que é, né? Então, antes da gente ir para esse nosso comentário, curte o vídeo, compartilha, se inscreve se você não for inscrito, deixa teu comentário, tua opinião, e a gente também, né, tem a função aí de hypar, minha gente, né? Dá pontos ao vídeo, é de graça, você vai estar ajudando a engajar o vídeo para que o YouTube entregue a mais pessoas e o nosso canal continue crescendo, né? E me motive, né, a estar aqui fazendo meu comentário todos os dias com vocês sobre, né, as ações, as atitudes desses famosos da internet, né? No caso aqui do YouTube. Minha gente, é o seguinte, né? Vamos fazer aqui alguns esclarecimentos. Por quê, meu povo? É o seguinte, eu gosto de vir aqui, mesmo que foi alguma coisa que eu falei, eu sempre volto. Se eu tiver mais novidades sobre aquilo, entendeu? Se eu tiver mais alguma observação sobre aquilo que eu já vim falar, né? Eu volto aqui. Às vezes eu volto até na minha opinião, como eu já falei pra vocês. Eu não tenho vaidade de voltar a dar minha opinião, às vezes até contrária a que eu já dei. Eu sou uma pessoa que eu mudo de opinião, minha gente. Eu não gosto de ser aquela pessoa que diga, eu penso assim e vou morrer assim, de forma nenhuma. A gente está aqui nesse mundo, né, aprendendo, melhorando. Às vezes a gente vê uma situação agora nesse momento de uma forma, depois você observa mais, você busca mais detalhe e você muda de opinião, né? Então isso também é muito importante e a gente vai comentar aqui, né, sobre algo que eu já falei aqui sobre, né? Mas às vezes a gente não observa tudo, sabe? Por isso que eu falo que o comentário de vocês é muito importante, porque não só a gente que faz vídeo tá observando, não. A pessoa, né, o inscrito daquele canal tá observando e às vezes eles observam além do que a gente que faz vídeo observa. Minha gente, por quê? Eu já vim aqui, fiz vídeo pra vocês sobre, porque tem muitos comentários, né, de pessoas que comentam sempre nos vídeos da Vânia, né? Desde que a Kelly voltou de São Paulo, de que a Kelly tá preguiçosa nessa gravidez, de que a Kelly não ajuda a Vânia, né? Pessoas bravas, né? Falando que a Kelly tem que ajudar a Vânia, isso e aquilo, né? Então é o seguinte, eu vim fazer vídeo, né? E falei, olha, eu acho que possa ser aí que tenha uma recomendação médica, né? Por causa da gravidez dela, que possa ter algum problema, que ela não possa se esforçar. Mas eu acho que não, eu já descartei essa possibilidade, né? Devido às nossas observações em todos os vídeos, né? Porque eu pensei, se fosse, né, uma orientação médica, ela não pegaria o Jamerson. O Jamerson é um menino forte, né, grande, gordo, né, e ela pega o menino chega a ficar espichado na barriga dela, me dá até uma gastura, e ela pega o Jamerson. Então quer dizer que não há uma orientação médica, porque se tivesse, ela também não poderia pegar o Jamerson. Então essa possibilidade aí eu descartei, né. Então, eu imaginei também e fiz vídeo sobre, né, de que a Vânia deve estar poupando ela por causa que, né, da outra gravidez dela, que ela perdeu. Muita gente acusou a Vânia, falou que a Vânia prejudicou a gravidez da Kelly, porque a Vânia explorava a Kelly, para que a Kelly cuidava muito da casa da Vânia. Houve esse tipo de comentário das pessoas. Então, talvez a Vânia, né, falou, não, desta vez eu vou poupar ela para que as pessoas, né, não fiquem falando disso. Vai ver que acontece alguma coisa e Deus me livre, né? Eu pensei também que possa ser. Isso daí eu ainda não descartei, né? Isso aí eu não descartei no que possa ser sim. Mas é o seguinte, minha gente. Uma pessoa comentou sobre esse assunto, né? No meu vídeo. E é mais pura verdade, né? É a mais pura verdade de que a Kelly, ela não está na casa da Vânia só de boa, não. Ela não está na casa da Vânia sem fazer nada, não. Essa foi uma observação que uma pessoa comentou e é pura verdade. Essa pessoa é muito observadora, parabéns. Essa pessoa me abriu os olhos, né? Então é o seguinte, a Kelly, você não já percebeu, né? E esse comentário me fez perceber também de que a Kelly, ela está sendo uma babá aí pro Jamerson, né? Ela está sendo, olha, foi muito bom pra Vânia. Por quê? A Vânia, antes da Kelly voltar, né, de São Paulo, a Vânia fez vídeo, né, reclamando, falando que estava muito atarefada, que, sabe, estava sufocada por causa que era muita coisa para fazer. Na época, a Jamile
tinha mudado de horário de escola. Ela falou que a mudança tinha sido muito bom, porque a Jamília agora, né, ia estudar um período e ia ficar um período em casa. E o período que ela ficasse em casa, né, que tinha tido aí uma mudança, ia ser melhor, porque a Jamília ia poder aí olhar o Jamerson para ela fazer as coisas dela, porque estava muito carregado para ela. Porque o Jamerson não deixava ela fazer nada, né? Então tava muito sufocante pra ela. Às vezes ela nem colocava vídeos. Tinha dias que ela nem colocava vídeo, eu lembro disso, né? Porque ela falou que às vezes não dava nem pra gravar, de tão atarefada com o Jamerson. O Bero também, acho que vocês lembram, acho que todo mundo com pena do Bero, falando que o Bero vivia com o Jamerson no colo. Vocês lembram disso? O Bero chegava do trabalho, ela com o Jamerson, direto com o Jamerson no colo, sabe? Então, ele não andava, vocês lembram? Ele não andava, então tinha que ser no colo das pessoas mesmo, né? Então, tinha também aquele que tem horário para fazer estimulação nele, né? Estimular ele a andar, a se arrastar. Então, estava sendo muito carregada aí para a Vânia estava fazendo queixa nos vídeos dela sobre isso, né? E vocês perceberam que depois que a Kelly chegou, que a Kelly regressou aí, né, para casa, não aconteceu mais isso? Né? Não aconteceu mais isso, mas vocês observaram que a maioria do tempo que o Jamerson está com a Kelly, o Jamerson está com a Kelly, vocês também perceberam que depois que a Kelly voltou, né, para casa da mãe, da Vânia dos Salgados, o Jamerson no instante andou. Vocês lembram das imagens da Vânia mostrando os primeiros passos do Jamerson, que era a Kelly, que incentivava, que estava ali com ele? Então, minha gente, é o seguinte, a Kelly está ali na casa da Vânia, ela não está sem fazer nada, ela está ali como uma babá. Depois da chegada dela, o Jamerson desenvolveu aí muito mais, né? Tanto que já teve ocasiões da Vânia, naquela correria dela de ir pro postinho, ter que voltar para casa fazer almoço, fazer postinho de novo, ela falou, olha, a Kelly tinha acordado com o Jamerson e vocês acreditam que eles dois pegaram no sono de novo, dormiram de novo, quer dizer, é sempre junto, sempre tá junto, a Kelly do Jamerson. A Kelly, o trabalho dela ali na casa da Vânia é cuidando do Jamerson. Tá? Então, a Kelly cuida do Jamerson. Então, a Kelly foi ali, a volta da Kelly foi uma bênção na vida do Jamerson, que o Jamerson desenvolveu muito mais. Até falar algumas palavras, ele já fala. Ele fala Mili, com Jamile, quando a Vânia manda ele falar, ele fala. Então, o desenvolvimento dele é muito grande depois que a Kelly voltou. Então, esse comentário dessa pessoa me abriu o olho. Realmente, é injusto a gente falar que a Kelly tá ali na vida boa sem fazer nada. A Kelly tá fazendo sim. Ela tá sendo ali de babá. Não tem pessoas ricas aí que pagam uma babá pra cuidar só do seu filho, né? E a Kelly tá ali, quer dizer, ela não tá de graça ali na casa da mãe dela, não. Ela não está de graça ali de jeito nenhum. Tá cuidando daquele menino e eu vou, gente, revelar aqui uma coisa pra vocês, viu? Eu prefiro limpar, eu prefiro arrumar 10 casas do que cuidar de uma criança. Eu sou daquele povo que eu não tenho muita paciência, de jeito nenhum. Não tenho paciência, tem que ter paciência. E para mim parece, minha gente, que a Kelly, ela tem essa vocação. Me parece que ela gosta, né? Às vezes a gente pensa, né? Como a gente já fez vídeo aqui e falei, que teve um vídeo aí que a Vânia falou, perguntou a Kelly, né, se ela já estava se preparando para cuidar do filho, para ficar a noite sem dormir, e eu fiz um vídeo sobre isso e eu falei, Vânia que se prepare, porque me parece, né, pelo esse comportamento da Kelly, que ela é quem vai ficar acordada a noite toda cuidando do neto. Mas minha gente, é porque a gente vai fazendo observações, né, como a gente não vê que ele fazendo nada, né, só dormindo, então dá a entender de que ela também vai passar o resguardo dessa forma, mas não, né, depois que essa pessoa falou isso, é pura verdade, Kelly não está ali sem fazer nada, ela está cuidando do Jamerson, até o Bero, né? O Bero teve aí, né, um alívio aí, porque, sinceramente, o Bero chegava do trabalho, era com o Jamerson. Agora, às vezes que a gente vê mais o Bero com o Jamerson, é horário de almoço. Por quê? Porque o Jamerson, ele tem, sim, um cesto, uma mania de comer com o Bero. Na hora do almoço, ele tem que ir pro colo do Bero, a gente já viu aqui. A Vânia segurada nele, ele se esticando, querendo ir pro colo do Bero. Então, foi uma mania aí que colocaram no menino, de almoçar com o Bero, mas você não vê tanto mais, né, o Bero com o Jamerson como era antes, e nem a Vânia também não. A Vânia agora ela faz os vídeos dela solta, né, fazendo as coisas dela. Eu duvido que se a Kelly não tivesse na casa da Vânia, que a Vânia tinha tempo de ir pra academia. Eu duvido que a Vânia teria tempo de estar se cuidando agora como ela tá, se a Kelly não tivesse com o Jamerson. Vocês lembram que qualquer coisinha que a Vânia fosse na cidade, tinha que chamar a mãe dela pra ficar com o Jamerson. Agora não, você não vê mais isso, minha gente. Então, também é trabalhoso. Não venham me dizer, cuidar do menino. Gente, é trabalhoso cuidar de criança, principalmente nessa fase que ela aprendeu a andar, que quer correr, que quer ganhar o mundo, que quer aprender as coisas. Você vê os Jamerson querendo quebrar os troços de casa, que a gente já reclamou aqui, né? Que a Vânia deixa o menino fazer isso, que não pode, né? Tem que pôr limite desde criança, né? Então, não venham me dizer que é algo pouco, que é uma coisinha simples que a Kelly faz. Não é.
porque vocês veem que ela ainda tem enjoo, a gente grávida, enjoada, né, fica cansada, né, sem fazer, pode não fazer nada, fica cansada, fica fadigada, né, fica fraca, e ela tá cuidando desse menino, né, e realmente ela cuida desse menino sim. Vocês estão vendo nessa imagem aí, né, eles almoçando aí, o Jamerson com o Bero, porque é uma mania que colocaram nesse menino. Esses são os momentos que você hoje vê mais, Bero com o Jamerson nesses momentos, porque agora é com Kelly. A Vânia mesmo comentou aí no vídeo atrás, dizendo que quando a Kelly chegou, o Jamerson não queria nem ver a Kelly, ele estranhou, vocês lembram? Que a Vânia nem mostrou, né, a Kelly pegando o Jamerson pela primeira vez depois que voltou, que a gente até comentou, nossa, eu queria tanto ver, né, porque ela tinha muita saudade do Jamerson, né, porque, gente, e outra coisa também, né, tem gente que fala aqui que quando a Kelly foi pra São Paulo, o Jamerson ainda não tinha nascido, sabe, minha gente? Sabe, tem pessoas que realmente não acompanham o canal. Porque, gente do céu, a Kelly ajudou a Vânia a cuidar do Jamerson pequeno, minha gente. A Kelly ajudou, né, a cuidar do Jamerson pequeno, eu me lembro muito bem, sabe? Então as pessoas vêm dizer que a gente tá mentindo, que quando o Jamerson nasceu, a Kelly já estava em São Paulo, a gente fica até meio, né, sem reação, dizer assim, meu Deus, como é que eu vou discutir com uma pessoa dessa, né? A pessoa não assistiu e fica discutindo com a gente. Então, a gente queria ter visto muito o reencontro da Kelly com o Jamerson, e a Vânia na época não mostrou. Mas depois ela explicou que disse que o menino estranhou muito, né? E não gravou, não mostrou por isso, que o menino não quis Kelly. Mas hoje ela fala que o menino é louco pela Kelly. O menino só quer estar com ela. Então, ela dá atenção. Criança gosta disso, de quem tem paciência, de quem tem atenção. Então, por a Kelly cuidar bem do Jamerson, por a Kelly dar atenção ao Jamerson, pelo Jamerson ter desenvolvido muito mais, né? Depois que a Kelly chegou, então eu imagino que ela vai ser uma boa mãe. Ela possa ser uma ótima mãe. A gente falou que Vânia se prepara para cuidar do filho da Kelly, mas talvez nem seja. Talvez nem seja. Talvez a Kelly tenha prazer de cuidar do filho dela, porque parece que ela tem esse dom. Parece que ela gosta de cuidar de criança. Parece que ela gosta de criança. E lembrando também que a Kelly ajudou a Vânia a cuidar dos filhos, viu? A Kelly é a mais velha, né? A Kelly, depois que veio os filhos da Vânia com o Bero, a Kelly já era meio grandinha, e a Kelly ajudou a mãe, né? A Kelly, a gente tem vídeos aí dela que sempre ajudou a Vânia quando era solteira dentro de casa. A casa da Vânia era um brinco. É tanto que a gente ficava sem entender por que a Kelly, né? A casa dela em São Paulo era um brinco, né? Era limpa. Então, a gente às vezes até fez vídeo aqui falando por que a Kelly ficou dessa maneira. Ela não era assim, né? Mas é por isso, minha gente, né? Ela tá aí grávida, com enjoo ainda, fraca, né? E o serviço dela dentro da casa da Vânia é cuidar desse menino, é cuidar do Jamerson, que não é fácil. Um menino grande, forte, né? Que depois começou a andar e sai rasgando a casa, querendo sair pra fora. Que a Vânia falou que ele fica batendo na porta, querendo sair pra fora. E as calçadas lá é grande, tem que estar de olho. Então, essa função é daquela. E não é fácil. É como eu disse pra vocês. Eu prefiro arrumar 10 casas, cuidar de 10 casas, do que cuidar de uma criança. Porque tem que ter paciência, tem que ter dom. Porque ficar correndo atrás de criança, minha gente, não é fácil, não. E foi uma benção a volta da Kelly pro Jamerson, porque você viu que o Jamerson precisava de muita atenção, e era muita coisa pra Vânia. Talvez a Vânia não desse tanta atenção que o Jamerson precisava, porque não tinha também como era, tudo ela. Uma casa, né? Tudo ela. Como é que ela ia dar aquela atenção que ele precisasse, né? Ela dava, mas era limitada, né? E depois que a Kelly chegou, ela se doou toda para o Jamerson, e você vê aí o Jamerson antes e o depois. Então, era esse comentário que eu queria falar com vocês. Então, é isso aí, minha gente. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, e tchau.